Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema da nossa revista deste trimestre é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste próximo domingo, meus professores, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por tema o caminho do discipulado. O nosso texto-chave se encontra em Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A nossa leitura bíblica se encontra em Lucas, capítulo de número 14, os versos de número 25 até o verso de número 35. Os objetivos desta aula são três. Primeiro, saber que Jesus nos chama para um caminho do discipulado. Os jovens, os adolescentes de nossa classe, ao final da aula, ao final da exposição, eles devem saber que há um chamado para eles e um chamado para o caminho do discipulado. O segundo objetivo é fazer com que eles entendam o que significa e o que implica ser discípulo de Jesus. E o terceiro objetivo e último é fazer com que eles compreendam que é na comunhão da eclésia, na comunhão da eclesia, da igreja, que nós somos discipulados e que nós entramos neste caminho de discipulado. Bom, meus irmãos, eu te incentivo, ou na verdade te aconselho, a começar esta aula, a aula de número 6, fazendo uma pergunta introdutória a eles. Faça uma pergunta aos seus jovens, aos seus alunos, perguntando o que Jesus é para eles. Como que eles consideram a pessoa de Jesus? De que forma que eles consideram? Quem é Jesus na vida deles? Quem é Jesus para eles? Em que posição Jesus está em sua vida cotidiana? Essa é a primeira pergunta que eu acho que nós temos que fazer aos nossos jovens e deixar eles responderem e pensarem, refletirem sobre essa pergunta. Por quê? Porque na introdução da nossa lição e da revista, você vai ver que quando nós nascemos e somos crianças, nós temos apenas um tipo de relação. A relação de filhos e de pais. Nós aprendemos então quem são os nossos pais, nós aprendemos então que nós somos filhos, nós aprendemos que nós temos que obedecer aos nossos pais. Mas o tempo vai passando e à medida que nós vamos crescendo, outras relações vão surgindo e nós vamos compreendendo que há outras relações na sociedade. Por exemplo, então quando nós entramos na escola, nós somos apresentados a um outro tipo de relação. A relação de professor, de mestre e de aluno. Agora nós não somos apenas filhos de pais, mas agora na relação da escola nós somos alunos e nós temos professores. Nós temos alguém que nos passa um tipo de conhecimento. Então, surge aí um outro tipo de relação. Isso é importante por quê? Porque muitas pessoas vão dizer ao longo da história que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi um grande sábio, que Jesus foi um grande professor e legou à humanidade grandes ensinamentos e grandes conselhos e sábios conselhos. Muitas pessoas se achegam a Jesus e se relacionam com Jesus nesta relação de um sábio e um aluno. Para estes, então, Jesus é um sábio, como foi Platão, como foi Aristóteles. Jesus é um grande professor da humanidade. Eles enxergam Jesus e se relacionam com Jesus a partir desta relação de professor e aluno. No entanto, tem um texto do C.S. Lewis que eu coloquei aqui na revista, que eu gostaria que você lesse e começasse com essa pergunta, fazendo com que os jovens reflitam: quem é Jesus na sua vida? Qual é o tipo de relação que você mantém com Jesus? Jesus é apenas um sábio, um mestre que ensinou coisas boas à humanidade, que te ensina coisas boas? Ou Jesus é o próprio Deus? Ou Jesus
é Deus, ou Jesus é o Senhor da nossa vida. C.S. Lewis, ele vai dizer assim, que é um texto lindo. Olha, ou esse homem, Jesus, ou Jesus era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou pode prosternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humana. Ou seja, é impossível nos relacionarmos com Jesus como se ele fosse apenas um bom mestre. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, não apenas um grande sábio. Ou nós nos rendemos a Jesus como Deus, ou nós nos rendemos aos seus pés, dizendo que Ele é o Senhor de nossa vida, dizendo que Ele é o dono de nossa vida, dizendo que todas as suas palavras são palavras divinas, não apenas ensinamentos, mas são ordens, são mandamentos realmente. Ou então, a gente deixa de lado, ou então a gente apostata a nossa fé, mas certo é que só há possibilidade desse relacionamento com Cristo. Relacionamento, então, de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. É assim que deve ser construída a nossa relação com Jesus. Jesus, ele não é um sábio. Jesus não é um mestre. Jesus, ele é Deus. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos relacionamos com Cristo, a partir, com esse olhar, a partir deste olhar, a nossa relação, ela é diferente. Ela é diferente. As relações que as pessoas têm com Jesus, a partir desse olhar de, Jesus é apenas um mestre, Jesus foi um grande sábio, pode ver que essas pessoas, elas não têm um compromisso com a palavra de Jesus. Por quê? Porque o mestre, ele pode falar verdades, mas também o mestre pode errar em outras coisas, não é verdade? Então essas pessoas, elas vão pegando pequenas partes, pequenos recortes da fala de Jesus, das palavras de Jesus, aquilo que beneficia ela, aquilo que é bom para ela, então ela toma. Olha, o que Jesus falou aqui, de amar então, amar a todos, é muito bom, isso é verdade, nós temos que amar a todos, então a gente não pode ter preconceito e tal. Agora essa parte aqui que Jesus fala sobre santidade, não, essa parte aqui não. As pessoas que se relacionam com Jesus nesta lente, então, de, ele é um sábio, essas pessoas não têm um compromisso com Jesus. Mas este não foi o chamado de Cristo para as pessoas. Jesus não chamou as pessoas para se relacionar com Ele como se Ele fosse um sábio e as pessoas fossem alunos. O convite de Jesus é diferente. O convite de Jesus é para um caminho de discipulado. Jesus não chama as pessoas para serem e se tornarem seus alunos. Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos. Essa é a primeira parte, essa é a introdução da aula que eu acho que nós temos que deixar bem claro. Há um convite em Jesus, há um chamado em Jesus e é um chamado de viver em um discipulado, de se tornar um discípulo. E a aula, então, vai responder o que é ser discípulo de Jesus e como que nós, então, entramos neste caminho de discipulado e nos tornamos discípulos de Jesus. A lição de número 6, então, tem este objetivo de responder essas questões. Vou recapitular um pouquinho aquilo que eu tenho dito nas aulas anteriores, né? Eu tenho dito que a lição, a revista, ela foi dividida em 3 partes. Certo? Da lição de número 1 até a lição de número 4, então, nós falamos sobre o que é igreja biblicamente. Nós vamos refletir biblicamente o que a Bíblia, o que as Escrituras nos diz o que é a igreja. Então, nós entendemos que a eclesia, a eclésia, a igreja é o ajuntamento, é a assembleia das pessoas que creem e seguem Cristo, certo? É esta assembleia, é esta reunião. Nós aprendemos que a igreja, então, ela é como um corpo, ela é formada por vários membros que são dependentes, interdependentes um do outro. Enfim, da lição de número 1 até a lição de número 4, então,
nós estudamos o que é a igreja biblicamente. Agora, da lição de número 6 até a lição de número 8, a lição 6, a lição 7 e a lição de número 8, ela está inserida em um outro bloco. Que bloco é esse? É o bloco das questões da igreja local. Nós vamos discutir então um pouquinho mais sobre a igreja local, sobre o que nós fazemos em nossas congregações. Se nós já estudamos o que é a igreja biblicamente, a igreja como um todo, a eclésia como um todo, agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a igreja local, sobre o que acontece na igreja local. E a primeira coisa, é esta lição aqui, que acontece na igreja local, então, é o discipulado. É na igreja local, então, que nós nos tornamos discípulos de Jesus, que nós aprendemos o que é ser discípulo de Jesus. É na igreja local. Essa é uma função da igreja local, da nossa congregação. Bom, o discipulado, ele tem duas acepções. O que é o discipulado? Nós podemos perguntar. O discipulado tem duas acepções. Primeiro, o discipulado, então, nós podemos dizer que é o ato de seguir a Jesus. Mas também nós podemos dizer que o discipulado, então, é o ato de fazer discípulos. Quando nós falamos de discipulado, quando nós estamos falando do caminho do discipulado, nós então temos essas duas acepções, esses dois conceitos. O discipulado, então, ele é o ato de seguir a Jesus, e o discipulado, então, é o ato de fazer discípulos. Essa lição de número 6, então, ela está baseada nesta concepção, na primeira concepção. Nós vamos estudar, então, o que é seguir a Jesus. O caminho do discipulado que nós estamos dizendo aqui é o que significa seguir a Jesus e o que implica seguir a Jesus. Na parte 3 da lição, então, dessa própria lição, no tópico 3, nós vamos então entender como que se dá isso na igreja local, certo? Então a resposta da lição de hoje é o que significa e o que implica seguir a Jesus. O discípulo no Antigo Testamento é aquele que obedece à Torá. O termo e o conceito de discípulo no Antigo Testamento, então, está se referindo àquele que obedece à Torá. Quem que é o discípulo do povo de Israel? Quem que é o discípulo do Antigo Testamento, então? O verdadeiro discípulo é aquele que obedece à Torá. Agora, no Novo Testamento, nós temos os rabinos e os talmidins. Os rabinos são os mestres da lei, aqueles que sabem interpretar a lei, aqueles que interpretam a lei. E nós temos os talmidim, que são os meninos discípulos, ou seja, os meninos que aprendem com os rabinos. Os talmidim, então, eles seguem os rabinos para aprender da lei, para aprender a interpretar a lei. Agora, no conceito do Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, os talmidins, então, eles escolhiam um rabino específico para andar com este rabino. Por quê? Porque eles não queriam apenas aprender sobre a lei e aprender a interpretar a lei com o rabino, mas eles queriam se tornar como o rabino. O conceito de discipulado no contexto do Novo Testamento, então, é um conceito de andar com o rabino, de andar com alguém, não para aprender com ele apenas, mas sim para se tornar como ele. É neste contexto, é neste conceito de talmidim e rabino, de meninos discípulos que andam com um rabino para se tornar como ele, que Jesus, então, está utilizando o termo discípulo. É isto que Jesus está
fazendo. E é isso que Jesus está chamando as pessoas. Jesus está chamando as pessoas para andar com Ele. Para o quê? Para aprender com Ele? Não apenas, mas para se tornar com Ele. O convite do discipulado, então, de Jesus, é um convite para se parecer com Ele e é um convite para se tornar como Ele. Este é o convite de Jesus. Quando Jesus, então, chega a Pedro, quando Jesus chega, então, a Tiago, quando Jesus, então, chega a João, qual que é o convite dele? Quando Jesus fala assim, segue-me, olha, deixem aí as redes, deixem a sua profissão, deixem a sua família e segue-me. Qual é o convite implícito que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo o seguinte, Jesus está falando o seguinte, olha, segue-me, ande comigo, para quê? Para vocês se tornarem como eu. Há um caminho preparado a vocês que eu vou fazer com que vocês, então, se tornem como eu. Viva como eu. Ou seja, irmãos, aqui o primeiro conceito de discipulado importantíssimo que nós devemos deixar claro para os nossos alunos é que ser discípulo de Jesus não é saber verdades bíblicas. Veja, o convite de Jesus não é para que ele nos ensine a interpretar a lei. Este não é um convite de Jesus. O convite de Jesus é para que nós andemos com Ele, para nos tornarmos como Ele. Este que é o discipulado. Se o discípulo do Antigo Testamento é a pessoa que obedece à Torá, no Novo Testamento o convite de Jesus é para que os seus discípulos o obedeçam e viva como Ele e se torne como Ele. O discípulo, então, não é aquele que sabe sobre a Bíblia. Não é aquele que tem os versículos gravados na Bíblia. Não é aquele que sabe sistematizar a Bíblia, que sabe a teologia sistemática, que sabe todos os conceitos da Bíblia. Não é este. O discípulo é aquele que obedece a Jesus e que está neste caminho de se tornar como Ele. Aqui uma das primeiras implicações, então, desse entendimento nos questionar os alunos sobre, sim, é importante saber a Bíblia, é importante estudar a Bíblia, é importante, mas o discipulado, o objetivo do discipulado não é nos fazer intérpretes da lei, não é nos fazer intérpretes da Bíblia, mas é nos fazer sermos e nos tornarmos pequenos Cristos. Pessoas parecidas com Cristo no caráter, na maneira de falar, na maneira de agir. Como que nós sabemos que nós somos um discípulo de Jesus ou não? É se nós estamos nos parecendo com Cristo. É se nós estamos nos parecendo com Ele nas nossas atitudes, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, na forma que nós falamos, na forma que nós olhamos as pessoas, nas formas que nós nos relacionamos com as pessoas que estão necessitadas hoje em dia. É assim que nós demonstramos e sabemos se nós somos discípulos de Jesus. Não é por pregar, não é por ensinar, não é por saber verdades bíblicas, não é por saber interpretar a lei, não. O convite de Jesus não é para isso, mas o convite de Jesus é para nos tornarmos parecido com Ele. O discípulo é aquele que parece com Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que está neste caminho de se tornar como Cristo. Dia após dia está se tornando como Ele. Dia após dia está deixando de ser menos Ele mesmo, mas está se tornando mais parecido com Cristo. Esse, então, é o discípulo de Jesus. Aquele que não apenas fala, mas é aquele que aprende com Cristo e vive como Cristo. Bom, nós já então compreendemos o que é ser discípulo de Jesus e qual é este convite do caminho do discipulado, ou do caminho para o discipulado. Nós acabamos então de entender isto. A partir disso, nós então vamos compreender que esse chamado para se parecer com Cristo, para andar com Cristo a fim de se tornar como Ele, implica em um custo. E aqui você pode, com
os irmãos já conhecem os alunos de vocês, vocês sabem, aqueles que fazem faculdade, aqueles que vão casar, estão se preparando para casar, né? Aqueles que compraram um carro, por exemplo. E aí você pode questionar os seus alunos sobre como que eles fizeram isso, né? Como que eles entraram na faculdade. Antes de entrar na faculdade, o que que eles pensaram? Como eles se organizaram. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer na vida, a gente sabe que tem um custo. E as nossas decisões, nós tomamos as nossas decisões mediadas pelos custos. Então, por exemplo, se eu vou fazer faculdade, e eu vou fazer uma faculdade privada, isto é, eu vou pagar a minha faculdade mensalmente. Vai ter uma mensalidade e eu irei pagar esta mensalidade, certo? Eu tenho que pensar então, como que eu vou pagar esta mensalidade? Por quê? Porque há um custo. Fazer a faculdade, então, há um custo, requer um custo, requer que eu consiga pagar este custo. Então eu preciso pensar, com o meu salário eu consigo pagar esta faculdade, esta mensalidade? Como que eu vou pagar esta mensalidade? Antes de tomar a decisão de se inscrever na faculdade, de se matricular na faculdade, então eu penso sobre o custo. Eu avalio o custo e avalio se eu posso, então, pagar este custo. Agora, também há um outro custo da faculdade, que é o custo do tempo. Vão ser 4, 5 anos de faculdade onde eu vou ter que dedicar-me, vou ter que dedicar o tempo para isto, para conseguir me formar depois desses 4, 5 anos, eu vou gastar um bom tempo nisso. Vai ter feriado que eu vou estar estudando, vai ter final de semana que eu vou estar estudando. Provavelmente, se eu estudar à noite, então, a noite inteira eu vou passar numa faculdade e quando eu chegar, vou chegar tarde, já vou ter que dormir. Enfim, há um outro custo. Não é apenas o custo financeiro, mas também tem um custo do tempo. Nós, então, avaliamos. Antes de tomar qualquer decisão, nós avaliamos os custos. Quais são os custos e como que nós vamos pagar estes custos. Certo? Como que nós vamos lidar com esses custos. O discipulado também tem os seus custos. O discipulado não é um chamado de Jesus e diga, olha, segue-me, porque vocês vão aprender de mim e vocês vão se tornar como eu sou, vocês vão se tornar como eu, vão viver como eu e pronto e simples. Não é. Há um custo nesse chamado, há um custo nesse convite que nós precisamos entender, que os jovens precisam entender. O discipulado, o ser parecido com Cristo, se tornar discípulo verdadeiro de Cristo, exige um custo, implica em um custo a se pagar. Na geração que nós vivemos, onde as pessoas elas não querem renunciar nada. Esta é a nossa geração. É isso que estão incutindo em nossa mente, colocando em nossa mente, que o que é bom é aquilo que dá prazer. Se aquilo que não te dá prazer, então é ruim. Nós vivemos em uma geração que é balizada, que é mediada pelo prazer. O que é bom é o que te dá prazer. O que é ruim é aquilo que não te dá prazer. Se tiver que renunciar a algo, então não é bom. O casamento, por exemplo, é uma dessas coisas. As pessoas estão banalizando o casamento. Por quê? Porque o casamento tem que haver o quê? Renúncia. Tem custos, mas as pessoas não querem pagar esses custos. O discipulado e o convite de Jesus é para entrar neste caminho de discipulado, de se tornar como Ele, mas implica sim em alguns custos. Primeiro, nós citamos 3 custos. E que você deve citar aí com os seus alunos e conversar com os seus alunos sobre esses custos. Então, o primeiro custo, então, como nós já dizemos, é a obediência. Obediência. A resposta ao discipulado de Jesus, ao convite de Jesus, segue-me. Não é assim, amém. Eu quero seguir a Jesus e eu vou seguir a Jesus. Não. A resposta do discipulado não é esta aceitação que nós vocalizamos. É uma parte importante. Você aceitar a Cristo, você vocalizar, você dizer com a sua boca, olha, eu sigo a Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. É uma parte importante. Mas essa não é a resposta principal e primordial ao discipulado de Jesus.
A resposta primordial, então, é a obediência. Bonhoeffer, ele vai dizer, eu escrevi aqui na revista, que só crê quem obedece. Só obedece quem crê. Ou seja, como que nós sabemos então que nós somos discípulos de Jesus? É se nós obedecemos a Cristo. Se nós levamos as palavras de Jesus a sério. Este é o primeiro custo do discípulo. Este é o primeiro custo do discipulado. Uma obediência às suas palavras. O jovem, então, é convidado não apenas a cantar, não apenas a vocalizar, mas a obedecer às palavras de Jesus. Se no relacionamento deles, relacionamento de namoro, eles não estão obedecendo aquilo que a Bíblia nos ensina, então eles não estão sendo um discípulo de Jesus. Se na roda de amizade deles, na conversa ali, há palavras torpes, há conversas que não edificam, há conversas que estão corrompendo os bons costumes, e eles estão neste meio, isso então quer dizer que eles não estão sendo discípulos de Jesus. Por quê? Porque ser discípulo de Jesus não é levantar as mãos e vocalizar palavras de adoração, mas é obedecer a Cristo. O primeiro custo do discipulado, então, é a obediência. É obedecer às palavras de Jesus. É obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, mesmo que isso venha a ser completamente contra o que o mundo está pregando, não importa. O custo do discipulado, de se tornar discípulo de Jesus, é obedecer às suas palavras. O segundo custo, então, que nós podemos dizer, é o custo do desprendimento. Desprendimento. O que é isso? O segundo custo do discipulado. Quando Jesus, então, convida os seus discípulos, esse convite está implicando, então, em desprendimento. Veja, vamos lá refletir biblicamente. Quando Jesus chama Pedro e Tiago e João, né, eles estão ali nas redes e tal, trabalhando. Quando Jesus diz, segue-me, o que eles têm que se desprender? O que eles têm que deixar para trás? Eles deixam tudo. Eles deixam a rede. Mas eles estavam lá pescando e tal, eles eram pescadores. O que eles deixam? Eles deixam exatamente isso. A sua função. A sua profissão. O seu ganha-pão. Eles deixam, então, os seus familiares. Eles deixam a sua família. Quando Jesus, lá no Antigo Testamento, chama Abraão, o que ele tem que deixar? Abraão deixa a sua família, Abraão deixa a sua terra, Abraão deixa tudo. Por quê? Porque o custo de se tornar discípulo de Jesus implica em um desprendimento. Quando o jovem rico chega a Jesus perguntando o que ele deve fazer para lhe dar a vida eterna, e aí Jesus fala, você tem que saber da lei e tal, ele fala, olha, isso, eu faço tudo isso, eu sei de tudo isso. Aí Jesus diz, então, faz o seguinte, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Veja, o convite de Jesus é, siga-me, mas ao mesmo tempo está implicando em uma renúncia, em um desprendimento. Deixa suas riquezas de lado e vem seguir-me. E vem viver como eu, porque eu não tenho lugar para repousar a minha cabeça. O convite de Jesus do discipulado pressupõe um custo de desprendimento. E aqueles que percebem e falam, eu vou ter que deixar isso, já não servem então para ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus têm que estar dispostos a deixar tudo pelo chamado de Cristo. E é por isso que é difícil ser discípulo de Jesus sendo jovem. É por isso, irmãos, que é difícil realmente nós nos tornarmos como Cristo é, jovem. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que deixar coisas. Os jovens precisam deixar amizades, e é difícil. É difícil você deixar amizades que te fazem bem, que, olha, te alegra, que é engraçado estar no meio da rapaziada.
Mas ser discípulo de Jesus muitas vezes vai implicar em deixar os amigos, em deixar essas rodas de amizades. Nesta parte, então, irmãos, nós temos que lançar luz à vida dos jovens e mostrar a eles aonde que implica esses custos. É realmente lá na faculdade, é realmente nas suas amizades. Ser discípulo de Jesus vai ter um custo de desprendimento. Aqueles que querem ser discípulos de Jesus, ou seja, se tornar como Cristo, deve estar disposto a deixar o que tem que deixar. Se eu tenho que deixar, então, a minha profissão por causa de Cristo, eu tenho que deixar. Se o trabalho deles faz com que eles vivam em mentira, mentindo, enganando as pessoas, qual é o ato que eles precisam fazer? Com responsabilidade, óbvio, mas deixar esta empresa, deixar este emprego, por causa do quê? Do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus implica no desprendimento. E o terceiro custo, que nós podemos dizer então, é o custo do sofrimento. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, então, para o quê? Olha, venham até mim, segue-me e vamos para a festa, vamos curtir a vida, daqui agora vai ser só bonança, só alegria, só felicidade? Não. O convite de Jesus é, olha, segue-me, mas aí Jesus diz assim para eles, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Por quê? Porque o custo do discipulado implica em sofrimento. Seguir a Jesus é sofrer. Está embutido neste convite do segue-me, está embutido o sofrimento. E o primeiro sofrimento que nós podemos dizer é o sofrimento de não estar confortável no mundo. Sofrer perseguições no mundo por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo. A gente não deve se assustar com as perseguições contra a igreja. Nós não devemos nos preocupar e se assustar e ficar surpresos com as perseguições que os crentes... Não. Nós devemos nos assustar e ficar surpresos se o mundo não está nos atacando. Se o mundo não está nos atacando, não está nos perseguindo, então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o custo de ser discípulo de Jesus é um custo de sofrer por Ele. Jesus vai dizer, aquele que me segue, aquele que está em mim, vai sofrer sim. Vai sofrer perseguição por causa do meu nome. É sofrer. Seguir a Jesus, se tornar como Ele, implica então neste sofrimento. Por quê? Porque Tiago vai dizer que a amizade com Deus é inimizade com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como conciliar. Se nós então somos amigos de Deus, se nós então somos discípulos de Jesus, nos parecemos com Jesus, então logo o mundo, as suas ideias, as suas ideologias, a sua forma de viver a vida é inimiga a nós, é oposta a nós. E isto então vai causar em nós um sofrimento. Porque nós vamos estar, por exemplo, numa faculdade, mas nós vamos estar, cara, eu estou aqui um peixe fora d'água. Por quê? Porque a galera vive de uma forma que eu vivo completamente diferente. Olha, eu estou num ambiente de trabalho, mas parece que eu estou um peixe fora d'água. Por quê? Porque aqui a rapaziada do meu trabalho, eles vivem uma vida dissoluta, eles vivem uma vida pecaminosa, uma vida aí imoral, mas eu não vivo essa vida. Então há esse choque e há este sofrimento. Esse choque implica em um sofrimento, em um desconforto. Mas o discipulado de Jesus implica esses custos. O custo da obediência, o custo do desprendimento e o custo do sofrimento. No tópico 3, nós vamos discutir sobre realmente o discipulado acontecendo na prática. Como que acontece esse discipulado? O tema da nossa lição, ele é bem sugestivo, porque o tema da nossa lição é o caminho do discipulado. Ou poderia ser o caminho para o discipulado. Por quê? Porque se tornar discípulo de Jesus não é algo instantâneo. Jesus não convida os seus discípulos para falar assim, olha, venham até mim e amanhã vocês vão ser os meus discípulos.
Amanhã vocês vão se tornar os meus discípulos. Amanhã vocês vão se tornarem como eu. Amanhã vocês já vão estar vivendo como eu. Amanhã vocês vão estar com a minha mente. Vocês vão pensar como eu penso. Não. O convite de Jesus é para um caminho. Por quê? Porque se tornar discípulo de Jesus não é algo instantâneo, não é algo rápido, né? Nós não aceitamos a Jesus em um culto de domingo e na segunda-feira nós já estamos parecendo com Cristo e já somos discípulos verdadeiros de Cristo, não. Há um caminho a ser percorrido, há um caminho a andar. Por quê? Porque é neste caminho que nós andamos com Cristo que nós vamos então aprendendo sobre Cristo, aprendendo de Cristo e nos tornando como Ele. E a igreja, a eclésia, é este lugar, ou é o lugar onde nós vamos então sendo ajudados neste caminho. A igreja, ela é importantíssima e fundamental para nós conseguirmos então chegar a sermos discípulos verdadeiros. Por quê? Porque o discipulado, ele acontece na igreja. É na igreja que acontece o discipulado. É na igreja local onde nós somos discipulados. Quer dizer, é na igreja local que nós somos ajudados, que nós somos aconselhados. É na igreja local onde as pessoas sabem da nossa vida. É na igreja local onde as pessoas sabem que nós estamos ali passando por um processo difícil dentro da nossa empresa. É a igreja local, é na igreja local que as pessoas se conhecem. E é na igreja local onde as pessoas podem se ajudar, ajudar umas às outras. É na igreja local onde nós temos um aconselhamento pastoral. É na igreja local, então, que acontece o discipulado. E o discipulado na igreja acontece de 3 formas. Nós apontamos aqui e este é o ponto final da aula, certo? Então, o discipulado na igreja acontece mediante, primeiro, a repreensão. Ou seja, ser discípulo de Jesus é um convite para se tornar parecido com Jesus. Mas neste caminho, o que nós somos? Nós somos confrontados pelas palavras de Jesus e nós somos confrontados pelo próprio Cristo. Então, se nós estamos no caminho, olha, eu sou discípulo de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero me parecer com Cristo, certo? Este é o desejo do nosso coração. E aí nós estamos andando, nós estamos caminhando nesta vida, nós estamos tentando se tornar parecido com Cristo. Mas tem alguma área da nossa vida que nós não estamos conseguindo. É na igreja local onde nós somos, então, primeiro, repreendidos, onde nós somos confrontados. É na igreja local onde nós ouvimos uma pregação nos confrontando. É na igreja local onde nós temos uma escola bíblica dominical nos ensinando e nos confrontando. É na igreja local, então, que nós vamos ser repreendidos, confrontados. É na igreja local que nós vamos, então, ser convidados a refletir sobre a nossa vida. Esta aula aqui é uma aula de repreensão, digamos assim. Por quê? Porque nós vamos fazer com que os nossos alunos pensem se eles são discípulos de Jesus ou não. Pensem qual a área da vida deles que eles precisam arrumar para se tornarem discípulos de Jesus verdadeiros. Veja, nós estamos, então, num certo sentido, repreendendo, usando a aula aqui para repreendê-los, para confrontá-los. E é na igreja local onde essa repreensão acontece. Ninguém gosta de ser repreendido, né? Jovem principalmente tem uma dificuldade com ser repreendido, com ser chamado a atenção. Ninguém gosta. E jovem não gosta. Mas aí é por isso que isso é importante, esse ponto é importante de nós tratarmos da nossa aula. Por quê? Porque a igreja local é este lugar de repreensão. Não existe outro lugar melhor para sermos repreendidos. Não dá. É na igreja local. É na igreja local que nós temos que aprender que o pastor deve sim nos chamar à salinha, como a gente brinca, para nos repreender. O pastor ele tem essa liberdade, ele precisa ter essa liberdade. Nós como jovens, nós como servos de Deus, nós como discípulos de Jesus, nós como membros da eclésia, nós precisamos entender que há uma autoridade sobre nós e que essa autoridade sim, ela tem
poder, ela tem liberdade de chegar em nós e nos confrontar e perguntar sim como está o nosso namoro, perguntar sim como está o nosso noivado, perguntar sim como está o nosso casamento, perguntar sim como está a nossa vida, as nossas amizades, perguntar sim como está a nossa relação com a nossa família, com os nossos pais. Nós precisamos da igreja local porque nós precisamos de repreensão. É na igreja local onde nós somos repreendidos pelos nossos líderes. Os nossos líderes de jovens, eles têm liberdade de nos repreender, porque nós não somos autossuficientes. É isso que os alunos, que nós, eu estou me incluindo nessa, né, como se eu fosse um aluno aqui, que nós, como alunos, precisamos entender. Nós precisamos ser repreendidos. O caminho do discipulado pressupõe a repreensão. O caminho do discipulado se tornar como Cristo, então pressupõe essa repreensão. Paulo, quando ele vai mandar as cartas, ele manda as cartas repreendendo algumas coisas. Ele vai dizendo, olha, não faça isso, vocês estão agindo dessa forma. A carta de Coríntios é uma carta de repreensão. Paulo está dizendo, olha, na igreja há divisões, olha, na Santa Ceia ninguém está esperando ninguém. Paulo está advertindo, Paulo está repreendendo, porque a igreja local é este lugar de ser repreendido, e graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós temos a igreja local, porque nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos líderes que nos repreendem, que nos advertem e que nos aconselham. O discipulado acontece na igreja mediante a confissão. Se na igreja local nós somos então repreendidos, nós somos advertidos pelas nossas lideranças, pelas autoridades e também por algum irmão nosso, na igreja local, irmãos, tem que ter essa liberdade. Isso é igreja, isso é eclésia, é isso que nós estamos tentando passar aqui nessas lições. Precisa ter essa liberdade do irmão olhar para nós e falar assim, poxa, Daniel, cara, eu tenho visto algumas atitudes suas, não me levem a mal não, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui porque eu quero que você esteja no caminho correto, no caminho certo. Talvez isso que você está fazendo, talvez não seja errado. Um irmão, um membro da nossa igreja, mas isso é amor, isso é demonstrar amor, irmãos, isso é eclésia, isso é igreja. A gente precisa entender isso. Então a igreja local é este lugar de repreensão, mas a igreja local também é o lugar de confissão. E o discipulado acontece mediante a confissão. Não existe discipulado, não existe esse caminho de se parecer com Cristo sem confissão. Não existe. Não existe. Quando Pedro falha, Jesus, depois de um tempo, vai até Pedro. Jesus vai se encontrar com Pedro e ali naquele local há uma confissão bela. Pedro se confessa diante de Deus, ou se confessa diante de Jesus. Pedro se confessa, olha Jesus, eu te amo, mas eu não amo como o Senhor me ama, com um amor ágape. É uma confissão de Pedro. A igreja local é este lugar de confissão. Confissão é chegar diante de Deus inteiro, é se achegar a Deus inteiro, sem esconder nada. E a igreja local é este lugar onde propicia esta confissão. Nós precisamos nos confessar sim. Os jovens precisam ser convidados, irmãos, a se confessarem. Antigamente, eu ouço pelo que a minha mãe, pelo que os meus pais, pelo que os meus irmãos falam, né? E falavam a respeito da igreja de uns anos atrás. Mas havia ali a confissão, uma confissão até às vezes pública. A gente pode dizer se era errado ou não, mas havia um temor e havia um entendimento de que, olha, eu preciso me confessar diante da igreja, ou eu preciso me confessar ao pastor, eu preciso me confessar a um líder, eu preciso me confessar a um irmão, porque quando eu me confesso, então, a Bíblia vai dizer que nós alcançamos misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós precisamos, então, convidar os nossos jovens a viver esta vida de confissão, a de não se esconder, mas a se chegar diante de Deus inteiro. Olha, Senhor, eu sou assim, eu tenho falado isso, eu tenho pensado isso, eu agi desta forma. Não somente diante de Deus nas nossas orações, mas também diante da nossa igreja, diante da nossa comunidade local. O discipulado acontece mediante esta confissão, mediante este ato de coragem. Se confessar é um ato de coragem, é um ato de fé. Nós chegamos diante do nosso pastor e falamos, pastor, eu quero conversar contigo. E o pastor separa um tempo e a gente chega diante do nosso pastor e nós falamos, pastor, olha, eu fiz isso. Pastor, olha, eu estou preso nisso.
Olha, pastor, eu não consigo me desvincular disto. Pastor, eu não consigo parar de falar isto. Pastor, eu não consigo parar de pensar nisto. Nós nos confessamos, nós somos repreendidos e nós somos curados. Tiago vai dizer que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, confessai uns aos outros para que vocês sejam curados. É na confissão onde nós somos lavados, é na confissão onde nós somos curados. E os nossos jovens precisam se confessar, porque o discipulado acontece mediante a confissão. E por último, então, o discipulado acontece mediante a comunhão. E aqui é o ponto-chave de toda a nossa revista. Nós estamos dizendo dizendo e redizendo, né, que a eclésia, a igreja, ela se resume à comunhão. Sem comunhão não há igreja, sem comunhão não há eclésia. Nós estamos batendo aí nessa tecla dia após dia, aula após aula, de que a igreja é comunhão. O discipulado acontece na igreja mediante a comunhão, mediante o nosso ajuntamento, mediante onde nós olhamos um nos olhos do outro. Aí sim há o discipulado, aí sim acontece o discipulado. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Mais ainda, então, nós podemos dizer que discípulos de Jesus precisa necessariamente de discípulos de Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus vai dizer aos seus discípulos, então, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Jesus não diz, olha, permanecei aí na sua casa, cada um vai para a sua casa, cada um fica na sua casa, porque aí cada um vai receber o poder na sua casa. Não, é ficar juntos em Jerusalém, reunidos em Jerusalém, porque todos vão receber o poder de Deus quando todos estiverem unidos em comunhão e reunidos. É na comunhão da igreja onde nós recebemos o poder do Espírito Santo, onde nós somos discipulados pelo Espírito Santo. É na comunhão. Nós precisamos um do outro e isso precisa estar claro em nossa mente. Concluímos assim a nossa aula, lendo aqui um trecho do texto do Bonhoeffer. Ele diz, para onde será levado aquele que aceitar o chamado para ser discípulo? Que decisões e separações o chamado trará consigo? Temos de levar essa pergunta àquele que somente sabe a resposta. Só Jesus Cristo, que nos ordena que o sigamos, sabe para onde leva o caminho. Nós, porém, sabemos que esse será, com certeza, um caminho de misericórdia sem limites. Por quê? Porque o discipulado é alegria. Meus irmãos, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa usar a sua vida nesta aula e que os nossos jovens venham sair da aula de domingo incendiados por um desejo, de se tornar parecido com Cristo, de se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Que Deus continue nos abençoando grandemente.